você tem que ter esse limite entre o robô e entre o ser humano, né? Até onde vai o robô e onde é que entra o ser humano para atender o cidadão, porque o cidadão ele quer ser acolhido. No final, a tecnologia é para a gente, né? Para outro ser humano. Estamos com Daniele Paulo ou Paula Tavares? Paulo. Paulo, esse nome é engraçado pra caramba. É do pai, é? Não, é do marido. Ah, é do marido. Mas e você também tem uma história de amor pra contar na área de tecnologia, que seu marido também é da área. Depois tem que conversar com ele, que ele é de infra, né? Ele é de infra. Tem uma galera que me pede, Michael, traz gente de infra e de cybersecurity pra falar comigo. Então a gente poderia conversar com ele aí pra falar. Não sei até que ponto pode entrar nos detalhes, porque a DPE, né, é órgão público, privacidade, um monte de coisa, se falar. Mas enfim, Dani, para eu contar pra galera aqui, para vocês que estão assistindo agora, falando com o público que tá assistindo aqui, o que acontece? A gente se conheceu na DPE em 2018, eu tinha saído da Cubus, e aí eu entrei na DPE. Pô, meu salário na Cubus era mais ou menos 1.400, alguma coisa assim. A DPE, acho que meu salário era 3 e um pouquinho, 3.500. E eu entrei na DPE como analista. E eu falo algo do salário porque o motivo de eu ter saído da Cubus foi esse, cara. Eu passei numa vaga que me pagava quase 3 vezes mais e eu tava numa situação apertada pra caramba. E foi o primeiro salto do salário que eu falei, caramba, do nada assim? Logo eu, quebrado numa cinquentinha um dia desse, e aí agora eu já tô aqui com essa galera. Que doideira esse mundo, né? Foi um negócio muito bacana pra mim. E aí a gente começou a trabalhar junto lá, resolver o problema de Cake PHP, MySQL, e aí o sistema lá do CIGAD, o sistema de agendamento da defensoria. Depois a gente tocou... Exato. Teve o agendamento os online. Aplicativos. Os aplicativos. Era feito em Ionic primeiro, que o Thales pediu pra eu dar uma olhada, depois a gente começou a fazer em Kotlin. Exato. E aí chegou em dezembro, eu passei na vaga lá e eu falei, pô, galera, infelizmente vão embora. Galera, do nada assim, você vai, chegou e já vai. Foi. Mas chegou e mudou, né? Mas você chegou e você mudou, você fez diferença lá. Você fez diferença. Tanto que o app que você reconstruiu é o que está sendo utilizado, né? Então, até hoje na loja ainda? Sim. A gente reajustou ele, né? A gente fez um refactor e tudo certinho, mas, assim, é o que você subiu, entendeu? Então, você fez muita diferença lá. Foi 6 meses mais intensos da minha vida. Foi bem intenso mesmo. Eu lembro que você chegava e ficava até... Você saía, ia pra UFBA, voltava, ficava até meia-noite lá. Tarde, até o segurança tudo já me conhecia. Eu saía de tarde pra caramba, né? Queria entregar a parada, não era nem... Eu pensava mais, me comprometi, Thales confiou, Thales é super gente boa. E eu ficava pensando, caramba, a gente falou que ia fazer, vamos entregar esse negócio acima de tudo, né? Mas valeu. Você é muito comprometido mesmo. Com certeza, tem que ser. É uma habilidade que hoje muitos profissionais reclamam de por que não avança na carreira, mas é isso, o cara não se compromete. Né? Acorda na hora da reunião, não entrega, fala que vai fazer, não faz. Exatamente. Só tem o nome, né? Mas não vamos falar de mim, não, vamos falar de você. Que eu cheguei lá e você era líder de projetos, a gerente, e era fazendo um papel... Eu não entendi direito qual era o título, a posição que você tinha na DPE, mas eu via você fazendo o papel da que era Product Owner, de conversando com os clientes, com os usuários e trazendo pra gente, organizando o nosso backlog, então na gestão do projeto também. Meio que um Scrum Master, que a gente tinha lá, umas reuniões que você que liderava. Sim. E aí, ao mesmo tempo, você participava lá da parte de gestão com o Thales e ia para as reuniões para explicar e mostrar o processo e tratar, às vezes até com usuários, né? Ou seja, o defensor público que usava o sistema, ou o usuário lá na ponta que era atendido, né? Como é que a gente chamava o assistido? O assistido, isso, que aqui era, no caso, um cidadão, um baiano que entrava lá na DPE. Exato. Então, vamos começar para a galera explicando primeiro o que é que você faz hoje na DPE e o que é que você fazia na época. É a mesma coisa ainda, a mesma posição? Ou avançou? No caso, mudou alguma coisa? Eu comecei na DPE em 2009 como estagiária, né? De nível superior. E aí... Em 2009, aí o meu estágio, eu me formei, não podia continuar, né, óbvio, o estágio lá, saí da defensoria e fui trabalhar em outras empresas. E aí, a analista, na época, ela recebeu uma proposta boa e um convite, ela saiu da defensoria. E Thales lembrou de mim, quando eu trabalhava lá como estagiária.
e lembrou que eu tinha me formado, né, em análise de sistemas. E aí ele me fez o convite para ingressar na defensoria e agora com o CLT, né? Isso foi o quê? Que ano depois de 2009 ali foi? Isso foi 2013. 2013. Então você passou uns 4 anos fora ali trabalhando em outros projetos, outras empresas, até voltar para a defensoria. Você já voltou como analista de sistemas ou com outro cargo? Eu voltei como júnior, foi analista de sistemas júnior. E aí, só que como eu substituí, né, essa analista, eu desenvolvia pouco, ficava mais liderando os meninos, porque precisava de alguém para poder levantar, eu fiquei mais na função de levantar requisitos no começo, né? Sim. E aí eu ficava levantando os requisitos, ficava delegando, atribuindo as demandas para eles, né? As tarefas, e aí tudo certinho. E aí eu fui, ao longo desse tempo, eu fui sendo promovida, né, para pleno. Hoje eu sou analista sênior na defensoria, né? E atuo também, como você falou, mais como PO, né? Sempre ouvindo stakeholder, sempre ouvindo, vendo a necessidade, né, de todo mundo que está ao redor ali. Porém, eu faço muito mais coisa do que isso, né? Boto mão no código, quando precisa colocar mão no código, a gente nunca pode esquecer, né, dessa nunca, na minha opinião, eu acho que você tem que entender também da parte técnica para você também ser um bom líder, né? Você tem que entender por que ele está demorando, por que a demanda está tão difícil. Então, você tem que olhar, você tem que entender mais da demanda também, e não tem como você julgar que um prédio não vai ficar firme se você não souber como é que foi feito o alicerce, como é que foi feito, né, o fundamento daquilo ali. Com certeza. Você falou realmente importante. Uma das dores que eu tenho aqui no Canadá trabalhando é que os meus gerentes, alguns dos meus gerentes, né, de alguns times, eles não são nada técnicos. Poxa, quando você entende do problema, você consegue falar com, olha, fala com o usuário nesse nível, fala com um cara técnico nesse nível. Você consegue fazer isso hoje. Você entende do assistido, exatamente, do defensor e do... Você vira a chave. Isso. E aí, você não pode cometer um deslize ou outro aqui, mas, no geral, você tá falando coisa que faz muito sentido, porque você entende o que é. Aí eu me pego aqui, às vezes... No começo era a barreira da língua, mas quando passa a barreira da língua, eu sei que a pessoa realmente não entende nada. A pessoa tá falando de um banco aqui, um banco de dados Postgres, como se fosse, sabe, alguma coisa aleatória lá no mundo, como fosse papel. Às vezes é difícil você se conectar e desenvolver um certo, como é que fala, respeito pela liderança, porque a liderança não entende e quer agir como se entendesse, fingir que entende, o que complica mais. Em vez dela ser humilde e falar, olha, não entendo, vou deixar para vocês, isso aí é com vocês, e focar no papel que ela controla, né? Então, realmente, talvez hoje eu vejo na área de PO, né, área de Project Manager, uma galera procurando qualificação, inclusive técnica, por causa disso, né? Exatamente. E você perde a confiabilidade, né, do seu time, então o seu time acha que... o seu time começa a ficar bem aleatório, digamos assim. Ele começa a fazer coisas que você não vai homologar mesmo, você não vai olhar mesmo o meu código, fazer uma revisão do meu código mesmo, quando você for fazer o merge, Então, assim, é muito complicado, né? Certeza. É perigoso você não se qualificar também no nível, do nível mais baixo ao nível mais alto, né? Para não passar pelas áreas. E não é que você vai necessariamente estar lá revisando todo o pull request, mas você consegue saber, se essa atividade aqui que era para fazer, eu tô olhando, que é para trocar um texto no botão, eu sei que é só chegar lá no botão e alterar essa classe, alterar essa coisa aqui. Claro. O cara não vai querer me passar dizendo que isso aqui vai demorar 8, 12 horas para fazer. Pera aí, se você for 12 horas, eu mesmo faço. Né? Que você... Exato. Entendeu? Você consegue Exatamente. passar. Que da hora. E fora que você consegue, né, através dos níveis dos seus analistas, você consegue pegar... saber para quem você vai passar aquela demanda ali, né? Sim. Você não vai passar uma demanda... Eu costumo dizer, acho que eu falava com você também lá, que eu trato meu estagiário... Eu tenho agora uma estagiária de nível médio, né? Então, assim, para quem não entende, lá na defensoria, uma estagiária de nível médio, ela só tem, assim, ela só está estudando no nível técnico mesmo, ela ainda não foi para a faculdade. Então, assim, eu tenho uma estagiária de nível médio que ela está arrebentando hoje, sabe?
trato os meus estagiários de nível médio como se fossem estagiários de nível superior, os meus de nível superior como se fossem um júnior e os meus júniores como se fossem plenos. Então, para poder você ter o cara chegar, não tem porquê eu não querer que ele chegue aonde eu estou. Gente, isso é um pensamento muito retrógrado, sabe? É muito complicado, muito engessado. Aquela coisa, a parte técnica, porque na nossa área tem espaço para crescer de várias formas, né? Você tem a parte técnica e tem a parte de liderança e gestão. E como você falou, você acabou indo mais para essa parte de gestão, talvez por acaso, né? Porque foi como a defensoria foi fazendo? Ou você tinha esse plano realmente de focar mais na gestão? Eu tinha o plano de focar na gestão, tanto que no meu estágio, antes da defensoria, eu tive uma analista na qual eu me espelhava muito, que era Giovana. E eu me espelhava muito nela, e ela era bem assim, que falava, Dani, não é assim. Isso é o quê? Até no levantamento de requisitos, ou esquecer do artigo, do nome do autor, o nome do módulo. Então, assim, e eu me espelhei muito nela. Então, eu falei, eu acho que eu quero para uma área de gestão também. Mas eu não deixo... mas eu gosto de dizer que eu não deixo de codificar, eu gosto de codificar. Vira e mexe, faz umas consultas lá naquele SQL. Agora que eu tô observando, me perdoe mais uma vez. Essa sua câmera é como? Ela é no laptop ou ela é separada? Ela é separada. Tem como você dar um toquinho pra cima assim pra ela subir? Porque eu acho que ela tá cortando um pouquinho da tua cabeça. Agora que eu percebi. Eu falei, devia ter falado isso antes. Agora... Pronto. Melhorou? 100%, agora tá assim, eu devia ter falado desde o começo, me perdoe. Mas daqui a pouco já tem AI, que a gente consegue falar assim, eu pego essa imagem aí e constrói pra cima, baseado nessa outra, e aí a gente refaz a sua parte. Inclusive, quem começou com a IA lá na DPE foi você, com a ideia da IA. Caramba, eu lembro desse projeto discutindo, mas foi só ideia doida, a gente não chegou a implementar. Foi só ideia. Né? Que a ideia era a gente... pegar os agendamentos, analisar o sentimento dos assistidos e do critério e tentar classificar até para prioridade ou já distribuir para o defensor que ia fazer o processamento daquele pedido já direto baseado na análise do texto, né? Isso. Quem introduziu a ideia de IA foi você. E aí hoje a gente consegue fazer a classificação do relato do assistido. Nossa. E dizer para qual demanda para qual área é aquele relato. Caramba, velho, que genial, velho. Eu tava lá fazendo as consultas no banco, vendo aqueles dados e vendo... Caramba. E o processo era todo manual, né? Tinha que ter uma triagem para ver o que é. Talvez ainda tenha, né? Por questão do procedimento. Mas a triagem já vem com, sugestão... defensor tal, né? Pra ter. Porque você não pode também afastar o cidadão, né? Uhum. Você não pode deixar que um robô atenda só um cidadão. Ele vai se sentir abandonado, ele vai se sentir... Então, não é uma pessoa... Então, você tem que ter esse limite entre o robô e entre o ser humano, né? Até onde vai o robô e onde é que entra o ser humano para atender o cidadão, porque o cidadão ele quer ser acolhido. No final, a tecnologia é para a gente, né? Para outro ser humano. O que acontece? A DPE, Defensoria Pública do Estado da Bahia, é um órgão público que presta serviço de advogados, assistência social aos cidadãos, nesse caso especificamente da Bahia. E eu lembro, quando eu entrei lá, eu entrei como terceirizado. É até bom você poder dar um pitaco, que você já tem, 2009, vendo muita coisa acontecer. Como é que funciona geralmente esse tipo de contrato na área? Porque eu era um terceirizado, eu era da Sibéria, trabalhando para a DPE, ficava lá alocado igual vocês no time, tudo certinho. Mas você era da Sibéria ou você era da DPE mesmo? Eu sempre fui terceirizada, né? Também. Fui estagiária, mas agora eu sou terceirizada. Eu não sou concursada, na defensoria não tem concurso para servidor e tal. Não tem. É só para defensor público mesmo. Então, eu sou terceirizada pela Sibéria também. A CP Grupo, né? Que engloba a Sibéria. E é um negócio que a gente deveria, até assim, falando como cidadão, a gente deveria começar a trazer com que esses cargos fossem... Talvez também no nível do defensor, né? Porque por que a gente continua... Efetivados. Efetivado. E quem já está lá efetivado e os próximos talvez fazer uns concursos, porque assim, é para a instituição. Você já tem muitos anos lá na instituição e o nível de conhecimento sabe, o a memória, que é feito, né? Isso.
eu acho que também não dá pra gente confiar que... Eu sei que depende da gestão, né? Então, a gestão mudou, Sim. pode acabar mudando isso. Mas só para explicar para galera o tipo de contrato, é comum, então, ter para esse tipo de instituição, ter uma empresa terceirizada que ela basicamente é responsável pelo faturamento, mas tecnicamente o profissional trabalha lá. Porque eu era igual com um funcionário da DPE. Vou lá na DPE, o caixa da DPE, tudo certinho. Exato. E hoje, inclusive, já tem 6 meses que eu também estou à frente também de uma fábrica. Então, assim, as demandas são tantas que a Defensoria teve que contratar também uma fábrica à parte de software para poder desenvolver também para a gente, né? E você, no caso, você levanta os requisitos, traz para lá e eles têm um time que você vai fazendo o papel ali do... Eles têm uma analista de requisitos com ele e eu fico fazendo a parte também do negócio, né? Passando para eles a questão do negócio, então, de código... Eles não têm como falar com o defensor também, né? Então, você faz esse meio de campo do lado de cá. E faz sentido. Eles têm... A gente tem um defensor que se predispôs a nos ajudar, né? Mas, em relação a código, né? Esse refinamento assim, aí eu tenho que também atuar junto com eles. Entendi, que é para ter alguém de dentro do time lá fazendo isso. Faz sentido completo. Inclusive, fala pra galera assim, porque o pessoal tá... a inteligência artificial tá acabando com as vagas. E aí você me fala um negócio desse, a Defensoria pegou uma fábrica de software para construir mais coisas porque tem mais demanda. Exatamente. E sempre tem mais demanda, né? Nunca deixa de ter. Então, eu não sou muito a favor dessa frase de que a IA está acabando com as vagas. Eu acho que, é como eu falo, tem um limite entre a IA e entre o ser humano. Você pode pedir a IA que faça para você um código, mas você tem que intervir ali, você tem que... ela pode não ter a noção de segurança da sua instituição, você tem a questão da LGPD, então, assim, é muito complicado. Muita variável, né? Agora vamos falar da sua carreira como um todo, porque, como eu falei lá no começo, eu não estava gravando, mas, assim, um dos motivos específicos que eu fiquei te enchendo o saco, Dani, vamos fazer comigo, é porque tem uma galera no meu canal, muita gente que é mulher, eu devia ter trazido essa porcentagem aqui, mas é boa parte de mulheres que me assistem. E falta representatividade de mulheres na área, né? Eu conheço várias desenvolvedoras, programadoras, analistas, líderes, ou testers, ou designers que estão na área de TI, mas, assim, na minha opinião, falta ainda muito mais mulheres na área, falta mais representatividade, e eu queria que você contasse a sua história, né? Vamos voltar lá para o começo, como é que você começou, como é que você descobriu tecnologia, e esse processo até chegar hoje, né, na posição que você está, e que é à frente das instituições... Pô, a DPE é muito respeitada no Brasil inteiro. Sim. E presta um serviço fenomenal. Uma das coisas que brilhou no meu currículo, quando eu falei, eu fiz um agendamento... Olha o cálculo, a Defensoria do Estado da Bahia, quantos assistidos a gente tem? Quantos usuários a gente tem na plataforma lá fazendo pedido? Qual a nossa expectativa de tráfego? Pega a população da Bahia, 13 ponto não sei quantos milhões na época. Se a gente atingir 10% disso aqui, olha a quantidade de usuários que a gente tem. Entendeu? Então, pessoal, olha o nível da aplicação que eu estava tocando. Foi um negócio que brilhou no meu currículo. Então, você está à frente de um projeto como esse, é absurdo. Absurdo não, é muito importante, na verdade. É muito, como é que falar? Estimulante para mostrar para a galera que tem espaço e que depende de você tomar as garras. Lógico, passou por um monte de provas na vida aí, a gente vai falar. Claro. Né? Mas tem espaço e você consegue fazer seu caminho. Como é que você começou? Eu vi que eu tinha afinidade com informática, né? Era informática, porque eu conseguia resolver os mini probleminhas de computador e tal, eu conseguia me virar, né? Como nós que somos dessa área, a gente tem ser autodidata, né? A gente consegue aprender as coisas sozinhos, é incrível isso aí, como a nossa cabeça funciona, né? E aí minha mãe viu que... Aí eu tava fazendo vestibular, né? E aí minha mãe falou assim, Dani, por que você não faz informática? Então minha mãe sugeriu isso. Eu sempre falo isso porque, assim, é muito raro você ver pais, ainda mais naquela época, 2004... Na Bahia? Sugerindo, exatamente, que você faça uma área que não seja direito ou medicina, sabe? Verdade. Então, e ela me sugeriu, por que você não faz informática? Eu falei, mãe. Visionária ela. Boa ideia.
Verdade. Minha mãe é muito visionária. Frente do E aí eu fiz, passei pelo Enem, né? A gente não tinha muita condição, assim, como eu passei pelo Enem, eu tinha que pagar logo a matrícula para poder já começar, né? E a gente não tinha muita condição, então a base dos cheques, e aí vai, né? Mas ela conseguiu pagar. Meus pais sempre tiveram, no começo, né? Eu não trabalhava, então eles sempre foram com muito sacrifício para poder pagar a minha faculdade. E aí comecei a fazer a faculdade, tudo normal. Qual foi o curso? Ingressei, né, nos estágios. Foi bacharelado em informática, na Católica, na Universidade Católica de Salvador. É o que a gente chama de UXAL, né? Na UXAL. Da hora. Exatamente. Rapaz, pouca gente tem esse diploma, viu? Pouca gente. Como é que foi o curso? Você viu muita programação, viu essa parte de gestão? Como foi? O curso de bacharelado em informática da Católica, ele não era... Ele tinha programação, sim, mas você percebia que pelas disciplinas, assim, ele era bem voltado à gestão, né? Mas ele tinha também, ele já começava com Pascal. Sabe? Nossa. Então, mas ele tinha matérias de programação, mas também tinha muita coisa voltada à gestão. Tipo levantamento muita de coisa, mas era um curso muito bom. Aquele springboard da vida, era isso? Exato. Tinha muito assim, era metodologia, como você gerenciar, a gente chamava de OIM, Organização e Métodos. Então, tinha muita matéria, muita matéria de administração, sabe? Então, por isso que ele era muito voltado para a gestão, assim. E de código, assim, porque, assim, o maior medo da galera é, poxa, eu acho que código não é para mim. Tem gente que pensa assim, né? E minhas irmãs vêm ver assim, pô, você fica aí na frente do computador vendo essas letras miúdas, né? Tem esse tipo de coisa. Quando você começou a programar, qual foi sei lá, a primeira sensação e como é que você, sabe, vou ficar fazendo isso aqui o resto da vida? Ou o que você pensou? Quando eu comecei, sim, eu tive um baque muito grande, porque assim, é uma coisa que você não vê no seu dia a dia, né? Na época eu nunca tinha visto aquilo no meu dia a dia, mas quando você vê o código rodando, o resultado saindo, você se apaixona por aquilo ali, né? Mas o que me ajudou muito na época era a lógica, né? A álgebra lógica, o que me ajudou demais. Então, eu acho que, como eu sempre falo, eu acho que linguagem de programação... eu não sei tal linguagem, eu não sei Java. Eu acho que é questão de sintaxe, é questão de você ter lógica. E aí você vai aprendendo aos poucos, vai aprendendo framework utilizados, e aí você vai avançando, sabe? Eu acho que a lógica faz muita diferença para poder você conseguir programar. Mas a minha paixão maior durante a faculdade foi banco de dados. Sim. Eu amava e ainda amo muito banco de dados. O que você aprendeu de banco de dados lá? Aprendeu SQL ou alguma outra coisa assim? SQL. Na Católica, a gente aprendia SQL. E aí foi que era o que? SQL Server, MySQL, Postgres? Era o MySQL, MySQL. E na carreira eu conseguia mexer com Postgres e MySQL, né? Eu acho que um pouco de Oracle também dá para... No final das contas, SQL é tudo. Vai mudar uma sintaxe ou outra aqui. Uma coisa ou outra. Eu me pego aqui todo dia revirando no trabalho. Pode ter tanto sistema. A empresa de 1975, velho. Tem sistema espalhado na casa da Nossa Senhora! Aí tem Postgres, tem SQL Server, tem Oracle, tem aquele... como é que fala? Putz, tem uns bancos de dados proprietários doidos. E aí eu fico doido conectando. Aí às vezes eu escrevo sintaxe de uma na outra. Aí quando eu executo dá erro, aí eu, porra, essa aqui não é outra. Mas aí você... Mas eu ainda tenho muito, muito orgulho disso, porque e muitas vezes, em muitos comandos, eu não preciso ir para Stack Overflow, não preciso ir para ChatGPT para ver sintaxe. Eu consigo já bem dali da cabeça, já coloco a sintaxe lá e já sai.
Tá, então você como eu falo, tá fresca ainda, foi para a área de gestão, mas ainda toca, como você falou, não desatualizou, né? Mas aí, então, você se formou lá na casa do quê? 2000 Eu me formei em 2010. 2010, bacharelado em informática. 2010.1, né? Uhum. Você chegou a fazer pós alguma coisa? Pensou em seguir essa carreira acadêmica? Eu não fiz pós, eu sou certificada como agilista, né? Pela Uniagil, mas não quero parar aí, né? Porque, assim, hoje eu não tenho muito tempo para poder fazer um curso, me dedicar, porque eu fico me dedicando muito à defensoria e eu chego em casa, às vezes, esgotada, não consigo parar para estudar, então, mas eu tenho que me organizar para poder pensar mais em minha carreira. Isso eu percebo um pouco que um defeitinho que tem, então eu ainda quero seguir mais ainda, investir mais ainda em minha carreira. Você avançou muito, fez muita coisa, tá numa instituição muito bacana, num projeto muito da hora. É aquela coisa também de você, se você consegue ver que o que você tá fazendo tem sentido, você se sente motivada, você gosta do problema que você resolve, cara, ser feliz, né? Não pode deixar parar. Mas você tá no caminho. E assim, voltando pro ponto, na verdade, da faculdade de representatividade, naquela época, na minha época já não tinha muitas mulheres, eu imagino. Sim. Na sua época, então, tinha muitas mulheres na sua turma contigo cursando informática ou era aquele negócio 90 cabeças de homem e uma mulher? Tinham, por exemplo, os calouros, né? Vamos lá, os calouros. Tinham, assim, digamos, 30 homens na sala e 3 mulheres, né? Os calouros, logo quando começou. E aí, dessa turma minha, só ficou eu de mulher, né? No final de tudo. E na formatura, nós tivemos que juntar a turma, né? Porque nessa área a galera não se forma muito, então é muito pouco, porque a galera vai saindo mesmo, seja homem, seja mulher, vai saindo. E quando juntou, foram 3 mulheres, eu, Dani, minha xará e Mirelle. Dani está até já reingressando na área, Mirelle está na área, não saiu da área igual a mim. E o restante tudo homem, sabe? É absurdo a diferença. Eu acho que a desistência maior porque eu acho que não sei se elas não viram, né, que aquilo ali poderia não ser, mas eu acho que é acreditar em você. Acredite que você pode. Se você quer ficar naquela área ali, toda área você vai ter dificuldade. Então, assim, se você quer ficar, vá, se dedique, acredite que você pode ir mais longe ali, sabe? Não desista, não. Se você quer ficar nessa área, você gosta daquilo ali, não desista, não. Você acha que o fato de ter menos mulheres do que homens na sua época fazia como é que fala? Era uma barreira a mais? Era um negócio de tipo, ter pouco espaço? Ou você acha que isso foi mais questão de como a sociedade realmente fez? Porque na minha visão, assim, durante muito tempo eu pensei que existe aí alguma coisa que puxa a gente para ter menos mulher nessa área. Mas, do outro lado, também tem menos homens em várias outras áreas. Então, eu não sei se é a questão da sociedade com o machismo, sexismo, ou se é a questão histórico-cultural que as mulheres acabam aplicando menos para essa área. Porque os histórios que a gente tem de mulheres na área de tecnologia, na maioria das vezes, é como você, líder, entregando muito para a empresa, um profissional de muito valor para a empresa, para o produto, né? São profissionais que fazem muita diferença. Aí eu não consigo ver... Assim, eu não acho que a área de TI expulsa as mulheres. Mas, na sua opinião, aí agora você como mulher, você viveu isso numa área talvez até mais pesada, que hoje a gente está todo mundo mente aberta, todo mundo pensa, não, inclusão, né? Vamos trazer todo mundo, vamos abrir a trazer, como é que fala, representatividade e tudo. Então, você passou por isso numa época que 10 anos atrás ninguém falava disso dessa forma, né? Então, na sua experiência, Exato. O que é que você diria para a menina que está começando agora, né, o tipo de dificuldade que você encontrou e sobre o quanto a área de TI está aberta para mulheres também? Sim. Assim, para as meninas, eu diria que vocês
Não vou dizer que vocês não vão, até hoje em dia, né? Que vocês não vão encontrar dificuldades com relação por ser mulher, porque até hoje, assim, eu meio que encontro ainda em alguns momentos pequenos, hoje pequenos, porque hoje em dia eu sei lidar com isso, mas o que é que eu já passei? Eu já passei por machismo, por pessoas que eu liderava e a pessoa não aceitava que eu liderasse, tipo assim, de sair, eu estar na sala e sair todo mundo junto, todo mundo aos pouquinhos, na verdade, da sala, para que eu não percebesse que estava saindo aos pouquinhos, para fazer queixa ao meu gestor direto, né? Para fazer queixa ao meu gestor direto sobre a minha liderança. E não era porque, eu percebia que não era porque era uma liderança ruim, porque não era. Era porque eu era mulher mesmo e eles não admitiam que fossem liderados por uma mulher. Hoje em dia, eu tenho uma equipe completamente diferente, respeitadora, que você não percebe isso. E se ocorrer por algum motivo, a gente, como as mulheres falam, a gente já coloca no lugar. Então, a gente já mostra que não é por aí, né? Que deve ter o respeito. E, assim, eu diria para as meninas que elas continuem nessa luta. Existem também muitos meetups, existem muitas comunidades de mulheres. No LinkedIn elas podem encontrar, no Slack, no Discord. Então, Slack, né, Micael? Isso, tá certo. Slack. No Discord, então tem muitas comunidades de mulheres da área de TI, e é muito bom. Então, no Discord mesmo tem comunidades que tem, assim, canais saúde mental, sabe? Ou então, conversa aleatória, ou então desabafos. Então, o de uma sempre apoia a outra, sabe? Isso é extremamente importante. Tanto que quando eu recrutei a minha estagiária de nível médio, eu sempre faço teste, né? Com eles. Com estagiários de nível médio e nível superior. Eu passo um testezinho para eles e tal, com consulta, tudo tranquilo. E aí eu falei, olha, eu não vou te recrutar, ou eu não vou te passar um teste, porque eu quero que você trabalhe comigo. Eu nem quero fazer teste com você, eu quero você comigo. Uhum. E aí ela falou, não, Dani, mas deixa eu fazer o teste. Ela queria fazer o teste de nível superior. Aí eu falei, deixa eu fazer o teste. Aí eu falei, não, tudo bem, você quer fazer, pode fazer. Aí ela fez, e ela se saiu melhor do que os outros candidatos de nível estágio. Então, assim, eu meio que subestimei um pouco ela, não dando o teste para ela, mas é porque eu queria que ela já ficasse comigo, eu não queria nem que ela passasse por teste, sabe? E ela superou a expectativa. Então, assim, se vocês encontrarem barreiras, enfrentem, sejam ousadas, sabe? Você não precisa passar por cima de ninguém. Eu nunca precisei passar por cima de ninguém para estar onde eu estou, sabe? Não que eu esteja... Não, mas é que, assim, nesse cargo que eu estou hoje, ou nessa posição que eu estou hoje, nunca precisei passar por cima de ninguém. E nunca ache que alguém vai roubar o seu cargo, sabe? Com certeza. Se mantenha na sua, você não vai... cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. E todo mundo compõe ali o quebra-cabeça. Eu acho essa história bacana do teste, porque eu já passei por essa situação também de, poxa, assim, eu quero trazer mais mulheres para o meu time, eu quero trazer mais pessoas para o meu time, então eu não vou aplicar esse teste, eu vou talvez encontrar outra forma de... Porque assim, você com certeza conversou com ela, viu que ela tinha capacidade, fez algumas perguntas que pô, se ela já atendeu isso aqui, o restante a gente passa. E aí, ao mesmo tempo, né, você corre esse risco de, como você falou, agir como se estivesse subestimando a pessoa. O que, na verdade, é bom que ela se prova também, né? Ela, como você falou, dá o teste, né? Ela se prova mais capaz do que os outros, inclusive, entendeu? Então, exatamente. É uma história muito da hora. Você hoje, só pra galera entender, dos currículos que você pega quando pega uma vaga, dá para ter noção de mais ou menos tipo, quanto de mulheres que aplicam para as vagas e os desempenhos que são?
Hoje, realmente, para as vagas lá, quando a gente abre, poucas mulheres aplicam para a vaga, de fato. Uhum. Hoje eu pego muito mais currículos de homens do que de mulheres. E por que você acha que é isso? Eu tenho uma teoria de que talvez seja realmente porque tem mais homens na área, né, principalmente na Bahia, né? Mas também tem aquela coisa que mulheres, né, das que eu conheci, que eu tive conversa, tinha essa mentalidade de, cara, se a vaga tiver falando X, eu tenho que estar 100% X para aplicar. Enquanto Sim. a gente, homem, talvez é um pouco mais ousado. E, tá falando, tem que saber isso aqui, eu não sei disso aqui, ABC, vou aplicar aqui, vamos ver no que dá. E eu acho que esse tipo de coisa faz as mulheres perder um pouco de espaço porque elas querem, né, saber tudo para aplicar. O que é que você acha? Eu acho que pode acontecer isso, sim, da mulher achar que ela tem que ficar naquele nível ali, justamente por essa questão cultural, porque as pessoas vão subestimar, e se ela vê que ela está menos do que a vaga pediu, aí ela nem aplica, e o homem já aplica, já é mais ousado, como você falou. Mas assim, lá eu não vou só pelo currículo, sabe? Eu vou muito pela pessoa, eu gosto muito de ver a pessoa, eu gosto muito de sentir a pessoa ali para poder... Porque nosso time tem uma sinergia muito boa. Então, a gente quer pessoas com a mesma... Independente do sexo, independente do gênero dela, né? Independente do gênero. Então, eu não enxergo só currículo. Soft skill e hard skills, né? Eu enxergo também os soft skills da pessoa. Então vamos já falar, não necessariamente sobre esse assunto de gênero, porque tanto faz, mas pensando como profissional e como recrutadora, né, no geral, quais são os tipos de habilidades técnicas e comportamentais, né, que você falou, soft skill, hard skill são isso? Habilidades técnicas e comportamentais que você mais valoriza. Técnica, eu sei que tem stack da DPE, né? Na minha época tinha o Cake PHP, MySQL, e a jQuery, Bootstrap, tinha que entender um pouquinho para trocar nos sistemas mais antigos. E tinha um Kotlin para o Android, né, que a gente estava fazendo. Mas conta para a galera, técnico e comportamental, o que é que você analisa quando o pessoal começa a aplicar para a vaga? Eu analiso, dependendo do tipo de cargo, né? Eu costumo analisar o nível de conhecimento nessas linguagens de programação. Hoje a gente trabalha com as que o Mikael falou e também com React, né? Laravel, o framework. Botou um negócio mais moderno lá. E quem colocou... Pra você ver, né? Como vocês deixam história lá, velho. Vocês deixam história. Quem colocou o React lá... A gente fez uma reunião. Na verdade, a gente queria virar a chave em alguns sistemas, né? E aí, a gente fez uma reunião sobre a aplicação de uma nova linguagem lá. E aí, quem colocou foi ele era estagiário de nível superior do suporte técnico. Eu só de olhar para ele, eu não fiz nenhuma entrevista com ele, só de olhar o comportamento dele no setor de suporte, eu chamei ele para estagiar comigo no nível superior. Porque ele estava também cursando uma faculdade de desenvolvimento, né? Eu acho que eu lembro, eu sei quem é. Você sabe mesmo, Lucas Paim. Cara, que da hora. Lucas Paim. E aí, eu não gosto disso, Mikael, de talentos perdidos, assim, em outra área, sabe? E aí eu puxei ele para lá e ele cresceu muito. Hoje ele está em Portugal, então trabalhando para a BMW. Ele foi lá até essa semana ver a gente, então tá maravilhado e eu fico muito orgulhosa, muito feliz disso, velho. E ele que começou também a colocar o React lá, depois que a gente fez uma reunião para poder mudar. A gente não pode mudar assim do nada, a gente está numa instituição, tem que respeitar a instituição, não pode chegar e mudar. Então eu cobro isso, eu cobro essas questões mais técnicas das linguagens, banco de dados, né? O PostgreSQL, sim, tem que conhecer. Eu gosto muito que a pessoa conheça de banco de dados, porque hoje a galera tá muito só front-end, só back-end, isso às vezes me dá um nervoso. E às vezes você precisa, tá bom, extrai uma informação para mim aqui nesse banco de dados, que a gente não vai construir essa funcionalidade não, mas a gente precisa desse dado.
O cara não sabe escrever a consulta. Exatamente. Isso. Ou escreve aquela função Winner. Você faz uma função para extrair um relatório, clica para extrair o relatório, demora 5 minutos a tela carregando lá com a consulta. Com a performance baixíssima. Exatamente. Mas e de soft skill, galera? Assim, de soft skills... O pessoal tem muita dificuldade de entender o que é soft skill, inclusive, né? Soft skills é aquilo que é o seu comportamento, né? Como você pode me corrigir também, cara. Como você... É o interpessoal, é bem conhecido como interpessoal, né, também. Isso. Então, é a proatividade. Eu amo pessoas proativas, sabe? E não é aquela proatividade só da área, é a proatividade para você chegar e... Dani, você está aí na reunião, deixa eu pegar aqui uma água para você não estar podendo levantar. Não, sabe, proatividade... o colega está ali fazendo uma reunião, você tem que ficar ali na sua, ali caladinho e tal. Então, não é também essa questão de... só a questão da programação em si, né? A gente gosta muito de pessoas que interajam, pessoas que comunicativas, mas também não tem problema nenhum se a pessoa não gosta de interagir, coloca o fone dela, vai programar, isso está tudo certo também, a gente respeita. E essa questão de tratar bem, educação, respeito, então isso também para mim conta muito, porque a gente precisa ter. Gente, se tem uma pessoa, eu acredito muito nisso, se tem 1 ou 2 pessoas chateadas no time, isso afeta tanto a produtividade, sabe? Demais. Afeta tanto a produtividade. Então, a gente procura sempre ver o que está acontecendo, o que é que foi. Então, eu acho que isso ajuda muito também. Eu gosto também de pessoas que são bastante proativas. Aí. E é o que você era, né? Você transborda a proatividade. Rapaz, agora tem uma coisa que eu bato muito na cabeça da galera, e você falou lá no começo, na questão da lógica, né? Porque, assim, é o tipo de coisa que você não consegue... É muito difícil, eu tô com essa missão agora de ensinar a galera a pensar e a raciocinar, que, assim, eu consigo falar pra você, olha, quando a gente estiver na reunião, cara, às vezes você tá falando muito alto, tá gritando aqui, se toca, beleza? Se liga, quando a gente tá na reunião, você para. Ou, cara, esse pull request que você fez aqui, que você não testou e tudo mais, cara, faz esse teste aqui e tudo mais. Isso aqui eu consigo fazer. Só que, se eu tiver que falar pra você o tempo todo, a cada coisa que você vai fazer, eu tá tendo que tá te falando... vai desgastando o tempo todo, porque eu sei que você não consegue... Eu sei que vai surgir alguma coisa nova, e aí eu vou pensar, quem é que eu posso colocar aqui? Eu não vou colocar fulano não, porque eu sei que na primeira vez que ele fizer isso, ele não vai prestar atenção, ele vai fazer alguma besteirinha, e aí é melhor... tem fulano ali que ele acorda, que ele para, que ele analisa, que ele pergunta, que ele se questiona, que ele olha onde ele tá, olha o que ele tem que resolver, que ele olha o problema, pensa direitinho e já vai... Talvez não entrega a melhor solução lá, mas já entrega a solução, enquanto o outro não entrega nem a solução. Exatamente. Isso é sobre saber pensar, sobre raciocinar. E é um negócio que é difícil de medir, inclusive, né? Mas é o tipo de coisa que, na maioria das vezes, é por isso que a gente tem uns períodos de teste nas empresas, né? Exato. Passa uns 3 meses aí pra ver se funciona, se não funciona, como é que é a vibe do cara. Exatamente. E eu realmente, assim, eu sou assim e tudo, mas também vamos, como você falou, vamos também, né, botar o pé no chão. Então, assim, você tem um período de realmente, de 3 meses e tal, de experiência, né? Uhum. Então, e eu levo muito a sério isso. Então, você entende que às vezes o dia da entrevista não é necessariamente o melhor dia do cara, e aí você consegue pesar, beleza, ele tem essas outras qualidades aqui, tá? Vamos dar a chance, né, considerando os outros. E assim, agora falando mais não necessariamente técnico, mas, bom, você é de Bahia, na Bahia, Salvador, né? A gente tá falando dessa área, e a gente viu muita gente... como é que fala? Ir para outras partes do Brasil com programação, ou sair do Brasil, como eu acabei, né, não saindo.
Porém, a Bahia é considerada um dos polos de tecnologia, né? A gente tem muitas fábricas de software, muitas startups agora com o Hub Salvador. Então, puxando a sardinha para o nosso lado baiano, para quem está assistindo, né? Como é que você vê o cenário de tecnologia aí na Bahia hoje? Eu vejo que está crescendo bastante. E o que eu percebo é que tem muita gente boa, velho. Tem muita gente... O que eu percebo é que nós, baianos, como a gente, infelizmente, aqui na Bahia, em relação a salário, eu vou ser muito sincera, não é aquelas coisas Sul, todas, né? sabe? Se você for comparar com o Sul, você vai se desesperar. Né? Às vezes, o que um sênior ganha aqui, um júnior ganha no Sul. Tenho absoluta certeza disso. Então, assim, a Bahia, ela não paga bem, assim, essa é uma opinião minha, tá? Em relação à TI. Porém, os baianos, eu percebo que eles se esforçam pra caramba pra estar onde tá, sabe? Então, eu já ouvi de pessoas dizendo que em uma entrevista para uma empresa, a empresa perguntou assim, o cargo é para pleno, se eu não me engano. Você sabe de banco de dados? Assim, mas foi uma pergunta tipo, se você não souber, tudo bem, sabe? Assim, mas, assim, porque eu não sei se eles estavam acostumados a ter pessoas que não precisam saber, mas eu percebo que os baianos, eles são muito preparados nesse sentido da parte de tecnologia. Na verdade, eles sabem de uma coisinha, de outra. Eu acho que foi isso mesmo, deixa eu te dizer. A galera tá muito acostumada nessa divisão de tarefa, e a gente, baiano, pelo menos a galera que eu conheço, não tem muito esse negócio de front-end e back-end, não. Na época todo mundo aprendia tudo. Quando eu cheguei aqui para trabalhar com mobile, e os caras falam lá de back-end, e eu tava bacana, um load balancer aqui, um API gateway aqui, um banco de dados de memória para fazer cache aqui do outro lado, aí tem manjando tudo, e os caras, oxe, você não é do Android? A cartinha na banca. E aí sou desenvolvedor Android, sou baiano. Eu chamo de bracinho de dinossauro, né? Essa galera que só quer focar nessa parte. E assim, tudo bem, focar e se especializar. Quanto mais você foca, mais você consegue se qualificar naquele negócio. Sim. Mas quando você começa a aprender mais coisas também, você consegue resolver mais problemas. E você vira um profissional mais completo, aumenta a sua empregabilidade, né? E a gente da Bahia, você falou completamente, né? Pô, eu fiz um curso técnico, que eu saí do curso técnico com uma base muito sólida para qualquer vaga, de front-end, back-end, mobile, entendeu? Era só ir ali e aprender framework. Da hora. Agora, assim, no cenário... Eu sei que já tá batendo, na verdade, 7 horas aí, eu tenho que te liberar. Eu tenho mais Tudo bem. 3 perguntas, assim, ó. Voltando para o ponto de carreira e quem está começando, você começou há muito tempo entre aspas, né? Mas em 2009 você começou na área, né? 2009. Sim. Então, você já viu muita coisa. A gente tá falando de 2013 para 2023, caramba, o quê? 14 anos, né? 14 anos na área. Viu muita coisa acontecer, muita tecnologia nascer, tecnologia morrer, mercado mudar, tecnologia, sabe? Tudo acontecer. Para quem está começando agora e pensando também nas mulheres, né? Você já deixou uma mensagem, mas especificamente, o que você diria que a pessoa tem que focar agora como profissional da área de tecnologia nessa era de inteligência artificial? Exato. Eu começaria, hoje, é a opinião minha, tá? Pode ser diferente de outras pessoas, mas hoje, pelo que eu estou vendo hoje, Micael, eu começaria com dados, sabe? Eu começaria com um Pythonzinho, com dados, com IA. Então, eu começaria por essa área, por uma cientista de dados, sabe? Mas eu acredito que tem vaga para todo tipo de carreira. Eu acredito. Então, mas se eu fosse dar uma sugestão hoje em dia, pelo que eu estou vendo, que quem tem dados tem tudo, sabe? Que o futebol está trabalhando com dados para poder saber, para poder montar estratégia, né? Apostar também, na verdade, se você tivesse dados dos jogadores, os melhores jogadores, altura, desempenho, força do chute, quantos gols marcou, você consegue achar os melhores jogadores e
Apostar naqueles. Tem uma galera fazendo dinheiro com isso aí, inclusive. Exatamente, meu filho. Exatamente. Isso aí. Mas tá aí. Então, eu começaria por esse caminho, né? Aí. Hoje eu iria para esse caminho. Agora, não esquecendo de você ir consultar um pouquinho ali, consultar um pouquinho aqui. Dá uma passeada pra ver o que é. É, exatamente. E não esquecer do fundamento também, porque tem gente que acha que, assim, por exemplo, eu já vi uns cursos picaretas pela internet, e principalmente é na Bahia, inclusive, um negócio de um negócio school aí, que eu não vou nem falar o nome pra não acharem. Mas o cara quer vender uma ideia de um curso de 1 ano que vai focar. A pessoa vai pegar a pessoa do zero e vai vai ensinar ela o ponto de estar fazendo inteligência artificial aqui do outro lado. Assim, uma coisa uma coisa, tá bom, se eu pegar você e pegar um TensorFlow, como você falou de Python, né? Pegar o TensorFlow, botar você para detectar padrão em umas imagens, aí isso é inteligência artificial? Machine Learning. Conta, mas o que é que você sabe? Em 1 ano talvez você não leu nenhum livro de inteligência artificial que saiu, não leu um artigo, não viu nada. Sem contar o tempo que é para aprender lógica, algoritmos de dados, para aprender SQL, aquele ponto de você entender o que é dado e o que é informação, tem gente que ainda não sabe diferenciar isso. Exatamente. Tá aí. E eu não iria muito, não me ligaria tanto assim a ChatGPT, como faz isso? ChatGPT, como faz aquilo? Sabe, eu gosto muito, eu acho que a prática, eu acho que você chegar, praticar, jogar ali o seu código, testar, eu acho que isso vale muito mais do que você ficar pedindo que alguma IA faça para você. É claro que eu não vou também generalizar aqui dizendo que não faça nada mas é algo que eu acho que se você praticar mesmo, você... E lógica, velho. Eu defendo muito a questão da lógica. Tem que aprender a pensar, eu acho né? Que porque é aquela coisa, se você não sabe o que perguntar ou como pensar, como resolver o problema, não adianta nada você ter o melhor chat GPT, a melhor inteligência artificial e você não sabe como fazer a pergunta ou como fazer ele tirar ali e resolver o seu problema. Não adianta nada. Então tá tudo aqui na cachola. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E aí, agora, bom, a gente falou de dica para o mercado, eu concordo com você, lógico, falo para a galera o tempo todo explorar. Eu acho que a área de dados é uma das áreas. Eu talvez não iria para a área de dados, mas é uma das áreas que eu consideraria, com certeza. E assim, agora, falando de faculdade, eu preciso fazer essa pergunta, me perdoe, porque assim, você se formou na época que um curso de informática, né, e tinha outro nome, você conheceu vários profissionais, você viu um monte de gente passar por um monte de situação. E pensando no mercado atual hoje, para quem estaria começando do zero, pegar aí um sobrinho seu, um primo, você falaria, vai fazer uma faculdade, ou você falaria, vai aprender online? O que é que você diria? Nossa, que pergunta difícil. Que pergunta difícil. Depende do que ele quer, eu acho que depende do que ele quer para o futuro, porque... hoje eu percebo que muitas empresas cobram de você um curso superior, né, para que você suba na carreira e tal. E hoje também você tem empresas que você não precisa ter um curso superior, você pode ter ou uma certificação ou passar no teste seu técnico. Conhecimento mesmo, o seu dom de programar, sabe? Isso aí eu acho que tem que respeitar também. Se a pessoa tem um dom de programar, o desempenho dela é bom, por que não você absorver essa pessoa? Pode ser que ela não tenha condição ou ela não queira realmente fazer um curso superior. Eu acho que é muito relativo, Micael, do que a pessoa quer, né, para o futuro dela em relação a você quer ir para onde, e também depende da empresa que ela almeja, né? Entendi. Então mas assim, eu defendo os dois lados, Micael, é terrível isso, porque eu acho que a pessoa tem também que ter um curso superior, ou uma pós, ou uma certificação, mas também acho que tem a questão da pessoa que chega ali e consegue desenvolver tranquilamente. Com certeza, então... com certeza. Geralmente eu faço essa pergunta e quando eu olho para mim, eu tento responder isso, eu penso assim, pô, Micael de lá da mata escura, que não sabia nada do mundo. Se eu não conseguisse entrar na faculdade, eu não ia conhecer as pessoas que eu conhecia, não ia ver o que eu vi, não ia ler os livros que eu vi, não ia sair da minha cachola
e eu não ia estar onde eu estava. Foi através da faculdade que eu conheci uma pessoa que conheceu esse programa de imigração, de voluntariado, de trabalho internacional, que aí eu consegui sair, e aí consegui abrir e aprender outra língua e tudo mais. Foi através disso que eu descobri, você pode aprender inglês dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então, quando eu geralmente falo pra galera, às vezes, vai pra faculdade, eu estou sempre pensando nisso. Mas é o que você falou, é relativo. Tem gente que não precisa de faculdade. Se você tem um objetivo claro da sua vida, onde você quer chegar e sabe como chegar, a internet é uma faculdade aberta. Você abre aí Stanford, é inacreditável, Dani, a gente achar cursos de Stanford, de Harvard, da universidades do mundo inteiro completamente gratuitos no YouTube. É absurdo a qualidade do conteúdo que a gente acha. A questão toda é achar. Ou saber como procurar. E achar isso, exatamente. Agora, eu ainda gosto muito da vida acadêmica. Você falou uma coisa assim que me remeteu a muita coisa, realmente. A vida acadêmica não é só a questão de você sentar lá na cadeira e aprender com aquele professor. Tem todo um processo mesmo, Micael. Concordo muito com você. Tem todo um processo que você leva, o conhecimento de ver outras pessoas, de receber aquela... Você é avaliado, né? Então, você é avaliado, você é questionado, você é provocado pelo professor ou pelo seu colega de equipe que não fez o trabalho. Então, dali você já começa a convivência com times, com equipe, De fato, eu concordo muito com você em relação a essa questão da vida acadêmica, realmente. É relativo também, né? Mas, enfim. Bom, a última pergunta é o seguinte, batemos nos minutos. Você tem agora 14 anos na área de tecnologia, já programou muito, ainda vai continuar programando aqui e ali, está na posição mais de gestão e liderança. Que dica que você dá, principalmente para mulheres que estão entrando na área de tecnologia, que pensam em também estar atuando nessa parte de gestão e liderança? Eu dou a dica para elas, como eu já falei, para elas não desistirem, porque assim, essa área de gestão, de liderança, ela é mais complicada ainda, porque você tem que lidar com pessoas assim, de vários tipos de pensamentos, de vários tipos de cultura. Então, você tem que saber lidar mesmo, sabe? E você tem que ter uma experiência maior por todas... saber o que você está tratando. Então, como a gente conversou no começo, eu defendo muito a questão de você passar, nem que seja um pouquinho por cada área dessa, para você entender que aquele prazo que está sendo dado, aquela tarefa é para tal nível de analista e não é para o outro. Quando eu falo nível, eu falo júnior, né? Pleno. Né? Então, ela entrar na área e por mais que a meta esteja nessa posição de gestão, liderança, talvez gestão de produtos, gestão de pessoas, tem que ainda fazer o dever de casa técnico para garantir que ela consegue ali entender o técnico e fazer essa ponte e conseguir realmente entender o que é que o time faz, né? Porque tem gente que, tá bom, parei de programar aqui na faculdade, agora... E entender que ser líder é inovar também, né? Você precisa também inovar, você precisa provocar seu time, você precisa fazer seu time chegar junto, porque se você ficar na mesmice ali, você também corre o risco de ter uma liderança um pouco frustrada também. No final são pessoas, né? O líder é a pessoa que tem que estar ali com a gente no bug ou na pizza, quando chega a pizza e tá todo mundo... Entendeu? Entendi. Agora, uma dica mais prática no sentido, talvez, por exemplo, comportamental, você já falou de não desistir, mas tipo, poxa, alguma habilidade específica que você acha que fez a diferença completa? Coisa que você, sei lá, comunicação, raciocínio, ou sabe entender de negócios, ou marketing, como se vender também, porque você precisa o tempo todo estar se vendendo, estar se provando que você é capaz, né? Então, o que você diria, talvez dessas que eu falei, ou de outra que você imagina que faz uma diferença absurda no perfil do profissional? Eu acho que o que pode fazer muita diferença é conhecer do negócio. Você conhecer o território que você está, para você delegar, né, as tarefas para o seu time, você passar as tarefas para o seu time, e para você saber
o que fazer, porque às vezes você... aquela figurinha, né, do pneu, a pessoa pediu um balanço, tem uma figurinha Sim. dessa daí que o usuário pede uma coisa e você entrega outra. Então, você saber a necessidade do usuário é crucial. Acho que o principal é você entender mesmo do negócio, para você não construir algo que seja muito grande ou não construir algo que seja pouco, sabe? Então, você trabalhar com MVP, você entrega ali, tá bom esse, o que é que a gente precisa melhorar. Essa relação com o cliente é extremamente importante, né? Você entender o cliente é extremamente importante, porque existe uma linha que separa muito o desenvolvedor do cliente, né? Às vezes o desenvolvedor fala, mas aí então eu vou ter que fazer aqui um select, e o cliente o que é select? Sabe o que é select. Eu vou ter que colocar aqui um input, eu vou ter que colocar... Então, assim, e aí você atuando nesse meio termo, né, nessa mediação aí, você consegue ter eles conseguem se casar, né? E aí você vai traduzir para o seu desenvolvedor e vai traduzir para o seu stakeholder, para o seu cliente, né? Então, eu acho extremamente importante você conhecer do negócio em si, para poder você atender direitinho o que o cliente está pedindo. Tá aí, então dominar o produto da empresa, o negócio da empresa acima de tudo, porque se você quer ser uma liderança na empresa, seu papel é entender disso e entender as pessoas. Dani, me desculpe, a gente levou mais uns 15 minutos do que tinha combinado. Tá ótima a conversa. Eu tinha até pergunta a mais, se você quisesse, tá ótimo, se você tiver mais 5 minutos, eu pergunto sobre esse sua certificação de agilistas aí, porque a metodologia ágil é um negócio... Eu cheguei aqui no Canadá, todas as empresas que eu trabalhei, metodologia ágil, e as que foram mais fracas eram um Scrum híbrido ali, mas ainda seguindo o padrão Manifesto Ágil. Você falou que você tiver certificação ágil, né, de agilista, como foi essa certificação? E tipo, você pensar assim, eu antes da certificação, antes e depois da certificação como líder, e os processos que a gente desenvolveu, teve... Sei lá, qual foi o impacto que você sugere pra galera, talvez também, se aprender sobre esse assunto? Eu sugiro para a galera aprender sobre metodologias ágeis, né? E aí eles escolherem, né, o que melhor se encaixar para a realidade deles. Eu fiz a certificação na pandemia, porque a gente ficou muito tempo em casa, e aí surgiu essa possibilidade de fazer essa certificação, e aí eu fiz, né, com a Universidade Ágil, e gostei muito. A certificação é em Agile Coach, né? E eu não aplico muito metodologia ágil, não vou dizer aqui que eu aplico, assim, eu não aplico muito aonde eu estou nesse momento, porque a gente não tem um time muito formado para aplicar uma metodologia ágil, um Scrum ou algo do tipo. Mas com a fábrica que está também tá alocada lá na defensoria, a gente aplica a metodologia ágil. Mas com o meu time interno da DPE, não. Porque hoje, infelizmente, ainda as demandas são muito soltas e vem assim, tem que resolver, então a gente não tem como aplicar. Mas existe sim uma diferença antes de eu aprender e depois. A gente vê que tem muita questão de gestão mesmo, né? De como você... da gestão das pessoas, dos projetos. Hoje, por exemplo, depois que eu fiz o curso, aí o Kanban, por exemplo, eu aplico lá, né? O Kanban, a gente usa o ClickUp para poder gerenciar nossas tarefas. E algumas coisas eu ainda utilizo de Agile, né? Mas a gente não aplica 100%. Lá no time interno a metodologia ágil. Morro de vontade, mas aí a gente tem que criar uma forma de educar também os desenvolvedores, né? Em relação à metodologia ágil, dar um treinamento a eles. Não dá para você sair aplicando metodologia ágil sem treinar o time você entendeu? É verdade. Exatamente. Então, você tem que investir, a instituição teria que investir no time também, ou até a terceirizada, para também ajudar, né, com essa especialização em metodologia ágil. Mas eu gosto muito, eu recomendo as pessoas a estudarem um pouco. Não falo que em todo lugar que você vai chegar, você vai aplicar,
mas é bem necessário. Tá aí, tá aí. Eu acho que também é a questão cultural da instituição, né? Como foram feitos os processos, e aí mudar da água para o vinho do dia para a noite é complicado. É um processo que... Transformação ágil é difícil. Isso, tem que qualificar os profissionais, e você falou tudo. Mas eu concordo com você que, assim, foi uma boa coisa a ser feita, porque, assim, a mentalidade de desenvolvimento, pelo menos aqui fora, onde eu fui, até no Egito, né? Eu fui para o Egito em 2019, pedi demissão da DPE para ir para o Egito, e chego lá, era Scrum, entendeu? No Egito. Aí cheguei aqui no Canadá, a mesma coisa, Scrum. Então, é um negócio aplicado no mundo todo, e porque funciona, entendeu? Então, você fez uma certificação, não teve a oportunidade de aplicar 100%, mas com certeza entende os princípios, entende. E aposto que uma coisa ou outra você consegue levar, isso aqui é do Scrum, exatamente, ou isso aqui é de tal, né? Como você falou, o Kanban, é metodologia ágil, né? Sim. Tá aí. Dani, me desculpe falei muito. Não, pode convidar outras vezes, estou à disposição, Mikael. Gosto muito de você. Então, vamos mandar... Bom, esse vídeo está sendo gravado, na verdade? Mas, enfim, para quem está assistindo, muito obrigado por assistir. Dani, deixe suas palavras para quem está assistindo e a gente encerra. Pessoal, obrigada por assistir, tá? Acompanhe Mikael, me acompanhe no LinkedIn, no Instagram. Parece que eu ia falar agora. Posso abrir seu LinkedIn lá para você entrar em contato, mandar pergunta? Meu LinkedIn tá como Daniele Paulo Tavares, né? Vocês vão encontrar. Vou botar aqui e no Instagram. No meu lado aqui vai aparecer assim, ó. E no Instagram é o Dani Tavares. Tá aí. E aí, quem quiser vamos trocar uma ideia, fazer um network, pedir dicas, ou só, como você falou, desabafar, talvez achar lá os canais do Slack, do Discord que você falou. Manda uma mensagem lá pra Dani, conversa, que tem muita história pra contar, muita coisa pra ajudar. E aí, se vocês quiserem outra... Se vocês não quiserem, eventualmente a gente vai fazer uma outra, porque eu tô sempre trazendo a galera de volta. Mas se vocês quiserem que a gente fale sobre algum assunto específico, manda aí, tem muita história pra contar. Tem a faculdade, tem trabalho, tem emprego, tem bug que a gente resolveu. Tem essa parada da inteligência artificial na DPE que tá aplicando agora. Eu fiquei super curioso. Exato. Mas por causa do roteiro, não dá pra gente falar muito. Então, muito obrigado para... Sigam muito o Mikael, porque Mikael ele é muito direto, reto, ele sabe ensinar, ele sabe falar e é muito prático. Então, muito prático. Eu adoro gente prática. É muito sincero, eu adoro gente sincera. Muito sincera, muito direto, vamos resolver. É aquela coisa, vamos resolver, vamos. Não vamos também. Então, isso aí. Então, muito obrigado por assistir. Vou parar essa gravação. Tchau. Esse foi o Chat dos Devs com Daniele Paulo Tavares. Falando sobre sua carreira na tecnologia como uma mulher. Até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu fechar. Tchau, gente.